Olá, pessoal. Mais um episódio aqui no Conecta Físio. Eu trouxe Marina Medeiros, fisioterapeuta. Ela é daquela área fofa da pediatria. Mas deu um show aqui num outro evento que a gente também veio, que foi o Cefid. Vocês lembram? A gente teve uma edição especial. Mas Marina não é daqui de Pernambuco. Marina é de Campina Grande. E aí a gente não conseguiu uma agenda tão estruturada. Mas, graças a Deus, o Conecta Físio trouxe ela de volta. Estamos aqui. E a gente vai ter uma conversa muito massa. Inclusive, ela acabou de dar um depoimento, né, Mar? Como Sim. mudou a vida, como o Conecta Físio realmente traz essa diferença para a nossa vida enquanto fisioterapeuta, para a nossa mentalidade, né? Sim. De atendimento, de negócio. E uma coisa que eu acabei de dar um depoimento também, da nossa visão, da gente enquanto profissional, que isso é muito importante, né? A gente trazer essa valorização nossa. Então, a gente fala muito, a gente teve uma troca ontem, né, na mesa. Teve a reunião da mentoria também, Marina também faz parte da Infinity, né? E aí a gente conversou sobre isso, de como certas coisas vão bloqueando a gente um pouco também nessa visão de empreender, né, enquanto profissional, até onde a gente consegue ir. A gente tem uma formação que a gente foca muito no nosso técnico, né, no nosso conhecimento clínico, e aí a gente esquece um pouco que a gente também tem que desenvolver esse lado profissional de empreender, de lidar com o público, de gestão de pessoas em relação à equipe. Marina trouxe, minha gente, uma temática assim massa para mesa e deu altas explosões assim na mente da gente. Conversa aí com o pessoal, Mar, conta para eles também um pouquinho como que tá aí a carreira. Muito obrigada pelo convite, Mari, primeiramente. E é um prazer estar aqui compartilhando contigo um pouquinho. Então, como você disse, a gente não é formado para o empreendedorismo, né? Particularmente na minha formação, que venho de universidade pública, é de caridade. E a verdade é que a gente tem projetos de extensão, a própria pesquisa faz com que a gente atenda voluntariamente o público, e aí tem todas essas questões e não nos prepara para, além da técnica, a gente encontrar um mundão de desafios ao sair. E aí a gente sai com aquela mentalidade de retornar para a academia, ou ser professor, ou de ser funcionário. Ou buscar um currículo, um CLT, ou então você ir para um concurso, Isso. Né? Tinha muito disso também. Muito. Ou você realmente continuar ali na área acadêmica. Né? Exatamente. E aí eu fui para a área acadêmica. Era o meu sonho. E voltei para a universidade que eu me formei, enquanto professora substituta. E fui para a universidade particular. Fiz mestrado, me dediquei totalmente, amo ensinar. E aí eu encontrei um momento da minha vida em que realmente os ônus estavam maiores do que os bônus nessa área, embora eu goste muito ainda. E aí eu me vi, né, perdida porque eu não sabia empreender, não fui educada a isso. Mas a gente mete a cara porque é o que tem. A maioria dos empreendedores começa assim, mete a cara. Tem que ir, né? Então vai. E aí eu tenho um suporte muito grande, graças a Deus, com meu esposo. É uma dobradinha. E aí, nesse percurso em tentar empreender, tentar ter meu consultório, não foi assim, acordei um dia e vou ter que empreender. Não. Eu já fazia atendimentos domiciliares, mesmo enquanto professora. Sempre tive uma rotina de atendimento, mesmo que com horários curtos. Só que minha preocupação era mais a técnica mesmo, dar resultado. E aí, quando você dá resultado, você acaba ganhando notoriedade. E aí, minha grande propagação sempre foi boca a boca. E vale salientar que é uma área que, né, realmente, como você envolve família, que é tal coisa, a gente vai estar comunicando a quem? Isso é muito importante, né? Muita gente fala isso. Mas como é que eu vou captar mais paciente? Como é que eu converso? Primeiro você tem que saber de onde vem o seu paciente. Você não vai falar com o seu paciente. Exatamente. Você está falando com os cuidadores, com o pai, com a mãe, com a avó, então você tem que saber como direcionar isso também, Exatamente. Né? E é uma área difícil, a área da pediatria, que foi aquilo que a gente estava conversando, é muito delicado, assim. Demais. É uma preocupação além, né? Pai e mãe tem ali uma obrigação, a preocupação, a responsabilidade, saúde de uma criança é algo muito delicado, Sim. Né? Então, assim,
é ainda mais difícil fazer disso um negócio, eu acredito, Isso, né? é delicado fazer isso num negócio, né? Inclusive, é um dos grandes desafios na nossa área. Eu trabalho especificamente com terapia manual, pediátrica, né? E aí, nessa área, a maior dor são torcicolos, né? E assimetrias cranianas. E existe um boom no mercado de órtese craniana, que é muito caro, né, para nossa realidade. Aqueles capacetes. Os capacetes, né? Isso. E aí, existe um jogo de mercado também, né? E aí, a preocupação é que a gente entenda o limiar enquanto aquilo se torna um produto, inclusive o nosso serviço, e o quanto aquilo se torna parte de um jogo de um mercado. Um supérfluo, né? Só o marketing, né? Isso. Então, quando eu posso indicar uma órtese, quando ela realmente é necessária e quando a gente pode seguir até com a terapia manual para que a gente tenha essa ética. Verdade. Né? E essa Às vezes preocupação. os próprios pacientes, cuidadores, enfim, já chegam propondo. Sim. Como se, mas eu sei que tem um capacete, mas poxa, mas tem tantas outras coisas antes. Sim. Vê que aquela modinha, né? Sim. O mercado traz ali aquela solução de uma forma. Hoje também tem muito assim o iLib, né? O laser. Então, às vezes parece, não, mas você não tem não aquele laserzinho. E já pergunta quanto é a aplicação. Né? Se você não fizer daquele jeito, parece que não resolve. Então, a gente tem que educar também, né? A nossa maior preocupação, como foi falado aqui no Congresso, é que a gente leve resultado. Independente do meio, né? Só que esse meio, ele precisa ser ético e ele precisa ser responsável. E isso, quando você está tratando o bebê, isso se torna muito maior, porque ali é um ser em potencial desenvolvimento. Então, o que você faz pode prejudicar lá na frente algo imensurável. Exatamente. Não é? É isso aí. E aí, o olhar para o bebê é um olhar totalmente diferente. Por exemplo, de um bebê de 3 meses, as necessidades biomecânicas é totalmente diferente minha avaliação para observar um bebê de 6 meses. Um mês de diferença. Olha, todo o meu respeito, viu, pra quem é da pediatria, juro a você. Acho uma coisa linda, amo, adoro. Me enxeri em alguns momentos ali, porque fui mãe. Mas eu vou dizer a você, viu, porque é isso, é você lidar, assim, com praticamente pacientes absolutamente diferentes, de fato. Porque um bebê de 3 meses não é a mesma coisa, de um de 9 não é a mesma coisa, de 1 ano. E isso muda não só a avaliação, mas também muda o tratamento. Meu objetivo, muda tudo. E as intervenções são muito delicadas, né? São muito sutis e muitas vezes no bebê o sutil ele faz muito mais efeito do que algo brusco, algo muito que às vezes visualmente chama atenção. Então é comum as mães dizerem assim, você tá fazendo o quê? É isso. Eu tive uma entrevista aqui com um fisioterapeuta de urgência, emergência, e ele falando justamente isso no contexto de respiratória, de UTI. Às vezes a gente posicionar, acalmar, bota no colo, mãe. A conduta vai ser bota no colo, a conduta vai ser bota no colo. E eu estudei muito para isso. Exatamente. Para isso dar efeito. Às vezes, realmente, em pediatria a gente vê muito isso, que o menos é mais, né? E quanto menos condutas, quanto menos estresse a gente promover para eles, eles ainda conseguem. Inclusive, a nossa observação tem que ser maior, porque quando a gente vai colocar a mão, tem que ser assertivo. Porque o bebê, ele não tá ali consciente querendo tratamento. E aí a gente tem que respeitar muito ele. E eu respeito o tempo do bebê. Eu não faço... Dificilmente eu vou fazer alguma intervenção com o bebê chorando. Então eu tento acolher, acalmar. Inclusive alguns pais que já têm outras experiências com outros profissionais que vai pra mim, já avisa logo, chora muito. E aí já prepara e ficam muito surpresos quando a gente vai fazendo o jogo de cintura e consegue atender sem chorar. Porque é um ser que, embora ainda não tenha tanta consciência do que se está fazendo ali, ele precisa ser respeitado, né? E aí eu sempre converso, explico e eu vou colocar uma faixinha na sua cabeça, um bebezinho de 1 mês, 2 meses, mas ele, dentro da consciência dele, ele vai, a gente chama o rapport, né? Isso. Essa conexão inicial. E o bebê, ele é não verbal, mas ele se comunica. Isso. E a gente tem que ter essa conexão. Então,
No primeiro atendimento, principalmente, eu me conecto com o bebê. Se for maiorzinho, lá para 1 ano, que já começa... Geralmente eu não começo a atender por essa idade. Mas às vezes chega alguns casos mais tardios e a gente alinha as expectativas com a família e a gente vamos avaliar e ver até onde esse bebê vai, né? As condições são essas, o prognóstico é esse, e aí topa ou não topa? E aí muito claro, com essa conversa muito clara no início, muitos pais me procuram bem tardiamente, porque a assimetria craniana, ela tem uma faixa ótima de tratamento, que é até os 6 meses de idade, que é quando a cabecinha do bebê cresce aceleradamente. Então, até os 6 meses, a gente tem boas perspectivas de retorno da simetria do crânio. Só que a assimetria craniana, ela não está associada somente à cabeça, né? Ela está associada também a disfunções corporais, por exemplo, o torcicolo. E aí, tônus muscular, posicionamento, alguma coisa assim? Relações faciais e de posicionamento. Só questões de posicionamento para ter uma ideia. O bebê tem um torcicolo em que ele tem a preferência de olhar para a direita. Então, o apoio do crânio vai ficar sempre ali do lado direito. Sim, entendi. E mesmo que a gente oriente os pais a colocar o apoio do lado esquerdo, o bebê não vai conseguir ficar, porque não é confortável para ele. E muitas vezes isso está associado à dor. Só que aí ele não. A forma de se comunicar é chorando, e o choro pode significar muita coisa. Muita coisa. Ultimamente eu fiquei assim, a gente conversa muito que o óbvio precisa ser dito, mas eu tô chocada como muitos pais não percebem que os bebês não conseguem olhar para o outro lado. A gente vai fazer a avaliação e aí estabiliza o tronco e aí realmente a gente precisa que o pescoço se mexa, né? Que a cervical movimente. E o bebê não vai. Isso ela tá falando de certas pessoas, mas ela tá querendo dizer médico, minha gente. Ela me contou essa história. Porque a gente pensa que, né, é o profissional absoluto. E não só isso. Fisioterapeutas também. Muitas vezes a gente tá tendo uma visão enquanto profissional, mas às vezes quando é de casa, é aquela história, santo de casa às vezes não faz milagre, não. E às vezes a gente realmente não consegue perceber, ou pelo dia a dia, ou porque a gente não direciona o olhar para nosso filho, nosso pai, nossa mãe, o olhar técnico que a gente direciona para um paciente. Exatamente. Né? E mais do que isso, o puerpério é um período muito difícil. É, verdade. E emocionalmente, e não é só pra mãe não, pro pai também. É o contexto familiar, né? Tá todo mundo nascendo e aprendendo ali novamente. Uma nova vida que não vai voltar ao que era antes. E é fralda, é choro, é principalmente privação de sono. E aí essa privação de sono, todo mundo só quer que fique tudo calma e durma. E coma. Comer e dormir já tá muito bom. O resto é secundário. E aí, imerso nessa loucura que é o puerpério, que cada um tem suas dificuldades e tem, né, suas peculiaridades nesse processo, às vezes não percebe. É verdade. E aí vem a importância de entrar um profissional de primeiro contato, por exemplo, o pediatra, que está fazendo a puericultura, para ter esse olhar clínico. E tudo bem o pai não perceber isso, tudo bem a mãe não perceber isso, porque não é a necessidade e a especificidade deles, né? Mas é importante que aquele profissional que está acompanhando o bebê, ele consiga identificar isso, né? E aí entra a importância da equipe multiprofissional. Nesse primeiro mês de vida, nessa loucura aí do início, tem as dificuldades de amamentação que nos alertam muito para isso. Também. E aí os bebês que geralmente têm uma dificuldade de amamentação, eles geralmente têm alguma questão musculoesquelética. Porque, é como eu sempre digo, o amamentar é fisiológico. Não existe aquele negócio que, meu filho não quis mamar. Meu filho odiava. É um reflexo primário, né? A sucção é um reflexo primário. É contra a vida, é uma necessidade vital se alimentar. Então, se o bebê não gosta ou não consegue se alimentar, algo não o é incomoda porque ele não fazendo quer. aquilo. Né? Exatamente. Foi uma coisa que eu me lembro que você falou no Cefid, você comentou assim... E Lorena, eu acredito que reforçou justamente isso, que enquanto ele está na barriga, ele está ali em posições, ele está ali todo tronchinho, todo tortinho, então né, muito provavelmente o bebê nasce com dor, porque ele está há muito tempo numa postura, sai de uma forma abrupta, querendo ou não, qualquer via de parto vai ser um choque grande para eles, né?
E aí, muitas vezes, minha gente, mas uma semana sim, uma semana um bebê pode ter uma dor muscular, pode ter uma posição que está incomodando, pode ter, né? A gente na verdade, na verdade, o bebê, ele começa a sentir dor lá pro final do terceiro trimestre. Como assim começa a sentir dor? Os circuitos neurológicos estão prontos para isso. Certo. Né? E aí, pode acontecer algo que possa causar dor e ele realmente consiga processar isso como dor. Só que o que é a dor? A dor é algo virtual. É algo que só é processado no nosso cérebro. Ela não existe no real. Existe no real uma lesão, por exemplo, um corte. Sim. Mas a dor, ela só acontece por um processamento a nível do... Para aquela informação que aconteceu ali, chegar realmente na fonte, que é uma né? Dor. Então, vamos traduzir o que é que o nosso corpo entende como dor. Qualquer ameaça. Então, se o seu cérebro entendeu que aquela situação é perigosa, tem um real ou potencial risco, aí ele trava. Opa, isso aqui é perigoso. Então, isso é uma dor. E aí eu vou causar aquela dor ali, vou dizer que aquilo é ruim, para que eu me proteja, para que eu saia daquela situação, para que eu consiga tirar ou cuidar, ou até mesmo parar de mexer, para que aquele segmento se recupere. Então, o bebê está pronto para entender que tem alguma ameaça ao corpo dele a partir do final da gestação, né? Lá para a 36ª, 37ª semana de gestação. E essas tensões corporais, elas podem acontecer desde lá do começo. Porque geralmente está relacionada à dificuldade do bebê se mexer dentro da barriga. Então, se teve muito líquido ou pouco líquido amniótico, o bebê não se mexe tão bem. Se tem um gemelar, é um bebê que mexe pouco dentro da barriga, houve alguma cicatriz pregressa no útero de alguma intervenção, um aborto mais recente ou uma gestação mais recente. E bebê pélvico, o bebê que se sentou na barriga, devia obrigatoriamente nascer, corre. Ai, fica a dica, viu, minha gente? Teve bebê pélvico, grita por Marina. Sabe por quê? Porque o bebê, quando ele fica de cabecinha para baixo, ele fica flutuando no líquido amniótico. E aí, quando ele muda essa posição, e aí isso não tem nenhuma carga de peso sobre ele, né? Ele tá ali todo protegidinho. Quando ele vira e senta, por exemplo, né, que é o bebê pélvico, ele vai literalmente sentar na pelve da mãe. Ele descarrega o peso na pelve da mãe. Então, ele sentou, só que o corpo não está pronto para essa postura. Então, ele vai ficar de todo jeito ali. O jeito que a gravidade posicionar, ele fica. E dificilmente ele vai conseguir se mexer, porque ele ainda não tem controle motor para isso. Menina, faz todo sentido. Exatamente. Então, o bebê, principalmente no final da gestação, o bebê que sentou no final da gestação, ele tem um grande potencial de ter torcicolos, de ter maiores tensões corporais. Inclusive, é protocolo avaliar quadril, para displasia do quadril, né? É protocolo fazer ultrassom, inclusive, assim que nasce, no primeiro mês, para que a gente descarte essa possibilidade. E aí, geralmente, esse bebê é um bebê mais irritado, um bebê que chora mais, que dorme pouco. Eu já atendi bebês que eu cheguei junto ao hospital com eles, em casa. E aí, foi uma cesárea, e aí eles passaram 2 dias no hospital. E aí, eles disseram que fazia 2 dias que o menino não dormia, só chorava. E isso para um recém-nascido é demais. E aí, o que é que tá acontecendo? Né? Todo mundo achava que era um bebê irritado, né? Que chora muito. Só que quando eu fui ver, realmente era um torcicolo, realmente tinha muitas tensões corporais e possivelmente ele sentia dor. E aí no bebê demonstra, né? No toque, ele foge do toque, né? Principalmente no torcicolo, por exemplo, a gente vai tocar na cervical, ele reclama, a gente não vê pescoço. É o ombrinho lá em cima. Então, quando a gente libera, é engraçado que os pais dizem: menina, esse pescoço tá vindo. Vão umas 2 semanas que a mãe disse: eu tô comprando esse pescoço na Shopee, ele tá chegando aos poucos. Ai, meu Deus, o bichinho ainda sofre bullying. Então,
a gente não vê pescoço, o bebê geralmente olha mais para um lado, reclama muito para vestir roupa. E aí os pais dizem, é porque não gosta, fica na barriga sem roupa, aí ele nasce e vai botar roupa no menino e o menino acha ruim. Não tem isso. Passou os bracinhos, o bracinho não sobe bem, incomoda quando a roupa passa aqui. Então a maioria dos pais começa a vestir a roupa por baixo, né? E aí, fora as faces de dor, outras coisas que a gente pode ir observando e acendendo um sinal de alerta para saber se realmente é preciso buscar essa ajuda mais especializada, né? Porque a fisioterapia, nesse caso, não vai ser um de primeiro contato. Embora alguns pais, que já acompanhei os filhos mais velhos, quando nasce, inclusive 2 meses antes de nascer o segundo filho, ela mandou, Marina, tu vai pro hospital? Porque não é porque a segunda filha vai nascer, né, daqui a 2 meses, e aí eu queria que você fosse avaliar. Mas aí vamos entrar então num contexto depois dessa história, Mar. Chegou agora que eu digo, né, teve algo recente falando justamente sobre fisioterapeuta dentro da sala de parto. Sim. E aí a gente pode colocar, inclusive, essa observação. Não é só por conta da mãe, não é só por conta da gestante. É para que também tenha esse olhar dentro do próprio RN, né? Porque ali a gente tem o Apgar quando o bebê nasce, e muitas vezes o olhar do fisioterapeuta já naquele bebê ali, a gente já consegue observar algumas coisas, já tem alguns sinais, né? Como foi importante essa resolução, né? Achei o máximo. E também pensando no bebê de UTI. Porque o bebê de UTI, desenvolvimento principalmente, né? E principalmente se for um bebê prematuro, pensando, por exemplo, numa simetria craniana, ele vai ter o crânio um pouco mais, pensando num prematuro, mas também um recém-nascido a termo. O crânio ainda é mais cartilaginoso e menos ósseo. E aí, na UTI, geralmente os equipamentos ficam geralmente mais para um lado. E aí, por exemplo, está entubado, vem com algum CPAP, algum equipamento que acopla, geralmente vai estar só de um lado. Geralmente, a incubadora, onde o bebê fica, é aberto mais de um lado para ter acesso e manipulação dos profissionais ou dos pais. Então, prioriza-se mais um lado. E tudo bem. Ali na UTI, a necessidade é a vida. Sim. Sinais vitais, né? Inclusive, se não for possível tanta mudança de decúbito do bebê, paciência. É o que a gente precisa e o que é possível naquele momento para salvar a vida daquele bebê. Só que, nesse contexto, a gente precisa sair dali, graças a Deus, tudo bem, tem alta, observar como é que esse bebê está se mexendo e como é que está a cabecinha dele. Porque ele geralmente fica com mais apoio de um lado, mais manipulação para um lado, e isso tanto causa a deformidade craniana na assimetria, como pode gerar tensões corporais similares ao torcicolo. Menina, é bem complexo isso de assimetria. Eu tô aqui passada. É um universo. A gente poderia passar aqui, ó. Muito Agora, olha, não vamos assustar ninguém não, tá? Marina tá falando tudo isso, parece que é uma coisa de outro mundo, mas minha gente, ela leva isso de uma forma. A página do Instagram dela é uma coisa linda. Por isso que eu tô dizendo aqui, eu tô passada porque ela fala de uma forma, você vê o material dela, da forma como ela diz, como ela atende. É uma coisa que, assim, vai fluindo. Muito. Maravilhoso. É muito gostoso. Quando a gente faz o que a gente gosta, é outro nível, né, querida? E sabe demais, viu? Sabe demais. E aí, o que eu ia entrar pra dizer? Que parece que é uma coisa difícil, mas não é não. Marina tá aí com uma clínica, um instituto, já com o nome dela. Tá voando e vai voar ainda mais. Se Deus quiser. Depois desse Conecta, depois da mentoria, essa mulher tá indo já pras galáxias. E aí, lugar de estrela é nas galáxias, viu? Você vá-se embora. E aí, vamos falar um pouquinho da clínica, Mar. É difícil empreender na área da pediatria, como a gente tava falando aqui, mas é possível. Com certeza. E é uma área em muita expansão. O maior desafio para mim, nesse momento, é equipe. Porque a gente não tem pessoas. Cuida, minha gente, se especializa em pediatria, que a mulher tá precisando de gente na clínica dela. Então, estou capacitando. Cuida para não ter que mudar minha área. Estou precisando muito. Então, é uma área de
afinidade entre duas clássicas da fisioterapia, né? A gente tem a terapia manual, que classicamente é só adulto, né? Quiropraxia, osteopatia, todo mundo pensa nessa parte de adulto, que foi a área que eu vim inicialmente desde a universidade. E tem a pediatria, que a gente vem com todo o desenvolvimento motor. Só que, pelo menos a minha formação e a formação que eu conheço até o momento nas universidades, na pediatria a gente vê neuro. Verdade. Então, a gente vai estudar... E vou confessar, foi uma das coisas que me bloqueou um pouco para pediatria. Porque é muito nichado em neuros. Exatamente. Ou então, quando a gente vai ver respiratório, é UTI. Exatamente, neuro. Essa coisa depois dessas bronquiolites, né, dessas coisas, foi que veio mais aí o atendimento domiciliar, particular, clínico, vamos dizer assim, né? Isso. Mas na nossa época, olha, veja. Mas enfim, gente, a princípio era bem por aí, mas até né? hoje tá isso. É? Até hoje. A especialização nessa área é ainda de difícil acesso para profissionais. Tem que buscar cursos, né, por fora, né? Pós-graduação. Eu digo que é a especialização da especialização. É mesmo. Porque geralmente vai para osteopatia e dentro da osteopatia faz cursos de curta duração para terapia manual pediátrica. Capacitações, né? Isso. E aí é um dos caminhos, na verdade, né? Esse é o caminho mais clássico. Só que aí a dificuldade de quem vai por esse caminho é que a parte de desenvolvimento motor a gente não tem na terapia manual. Mesmo que você vá buscar cursos específicos, né? Ainda fica muito vago. E aí, quando você vem da pediatria clássica, vamos dizer assim, você sabe muito da parte de estímulo, de neurodesenvolvimento, mas falta a manualidade e a técnica da terapia manual. Então, eu digo que é um elo perdido e que a gente está recuperando agora. E aí, para que a gente consiga unir essas duas questões, é um caminho longo, que é custoso, tanto de tempo quanto financeiro, porque o acesso a curso é mais difícil. Verdade. E aí, assim, eu tenho que ir para fora, geralmente são cursos internacionais, mas que, graças a Deus, está começando a vir, né, mais próximo da gente, inclusive... Eu disse agora, inclusive ela teve a sacada do momento, que a pessoa não só trabalha com ela, como ela também vai capacitar a pessoa para isso. Eu achei isso o máximo. É o que eu digo, ó, se não tem uma porta para resolver meu problema, então deixa eu quebrar a parede, porque eu vou trazer essa solução. E foi, assim, perfeito. Se você tá procurando algo e tá vendo que o problema é esse, então você soluciona esse problema para você e muitos outros. É, isso mesmo, achei massa. Né? Era uma necessidade minha, eu preciso de equipe, e a minha maior dificuldade de captar, né, parceiros para trabalhar comigo era capacitação. E eu sou professora, eu digo que eu saí do assunto passado, mas ela não saiu de mim. Eu amo ensinar. Né? O que eu não gosto de ensinar é o extra sala de aula, mas passar conhecimento, amo. Perfeito. E aí, eu uni duas paixões, né? E aí, eu também dou cursos na área, e assim, tô amando essa outra experiência porque me completa muito, enquanto gosto. E eu ia comentar isso quando a gente tava falando sobre essa história, né? Que na época diziam, ou estuda para concurso, ou segue a área acadêmica. Isso não é errado, gente, né? Quem realmente tem o dom, a gente precisa. Foi dito aqui também no congresso uma vez, acredito que tenha sido no Cefid até, da necessidade da gente ter profissionais da área científica, porque de fato a gente só consegue uma aplicabilidade assertiva quando a gente tem meios científicos para estudar aquilo, mas não esquecer que também é necessária a aplicabilidade. Então, essa vivência clínica não pode deixar, né, essa parte acadêmica. Então, assim, tudo é muito importante, principalmente em fisioterapia. Tem muita coisa que a gente sabe que dá certo na clínica, mas se a gente for procurar estudos para comprovar isso, são poucos. Exatamente. Né? Então, assim, a gente realmente precisa de ter tudo isso, né? A fisioterapia está crescendo muito e a gente precisa de gente na gestão, na parte científica, né? Então, se a gente une, né, é maravilhoso. Eu sou o contrário. Eu vim muito do empreendedorismo, eu tive meu consultório, fui do hospital, enfim, E hoje eu vejo a necessidade e eu gosto muito, tanto é que estou aqui com o meu podcast, de falar, de passar conhecimento, de trocar isso. E aí eu quero isso, né? Eu quero entrar para palestras, para aulas, porque é tão bom a gente trocar. E como a gente vê a necessidade, né,
da gente estar ajudando a nossa própria profissão. Sim. Né? Dessas formações, dessas capacitações. Exatamente. E quando né? a gente se une, né? A gente soma forças, a gente cresce mais rápido. Isso aí. Né? E aí, tudo bem se você quer ir para a área acadêmica, tudo bem se você quer empreender, tudo bem se você quer ficar sozinha no seu cantinho ou ser CLT. Não há problema algum nisso. É isso. Desde que você esteja bem naquele lugar, né? Acho que as coisas começam a perder o sentido quando você está em uma situação, seja ela qual for, seja na área acadêmica, seja empreendendo, quando aquilo está trazendo muito mais malefícios do que benefícios. Ou não está levando para canto nenhum, né? Isso. Você tem que ter e aí a gente tem que equilibrar as coisas, tem que estar bem, independente de onde a gente esteja. E é graças a Deus que existem gostos diferentes para isso. Porque cada um está no seu cantinho e cada um está muito bem fazendo o que faz. Pelo menos é o que a gente espera, né? E aí é isso, tentar... Eu tentei agregar. Na verdade, quando a gente faz o que a gente gosta, tudo flui. Então, eu digo que tudo fluiu até aqui, até conhecer Lorena e André. E depois que eu entrei na mentoria, as coisas começaram a tomar mais cara de negócio. Porque até o momento eu tava fluindo. Eu tava indo. A gente vai pela maré, né? A gente vai pela correnteza, né? Exatamente. E graças a Deus estava muito bem. Mas... agora as coisas estão mais sistematizadas. É porque parece que André e Lorena vê a corrente e diz assim, ó, ela ali tá mais rápida, é quase que isso, né? Eles vão direcionando você, dizer, ó, se tu continuar por aqui, ela vai te levar pra um desvio, então vai pela correnteza, mas vai por ali. Puxa esse eles buraco. fazem bem isso, né? Isso mesmo. Isso, então agora a gente tem mais uma noção que precisa investir em marketing, tem mais uma noção de como gerir. A gente recentemente estruturou toda a base da empresa, então política organizacional, organizou o POP de cada função, aí está estruturando, né, questão de equipe, treinamentos, e aí a gente começa a ver as lacunas, as necessidades, com um olhar de quem está em cima da colina, como a gente viu aqui, e não um olhar de quem está indo com a maré. Porque se você vai buscar soluções da sua cabeça, você pode achar. Mas essa solução pode não ser a tão adequada. Isso. E aí, quando você vai no ponto-chave, você consegue resolver em menos tempo, com menos esforço, com menos sofrimento. Erro sempre existe, né? Não somos perfeitos. Então, às vezes a gente dá um passo em falso, cai, levanta, e tudo bem, faz parte de qualquer jornada, não só do empreendedorismo, né? Qualquer jornada que você vá trilhar, ela não vai ser perfeita, né? E o mais importante é que você, mesmo errando, que você erre, tentando acertar, né? Nessa tentativa de acerto, tentando fazer o seu melhor, e mesmo que errou, levanta, saca da poeira e corre atrás do prejuízo. Isso aí. E foi como um dos mentores, né? Porque tem a mentoria a gente fala de André e Lorena, mas tem todo um time com eles. E um deles é simplesmente Érico Ferrão. E aí ele falou uma coisa que há 3 dias ele fala isso na nossa mente. R. Mas R rápido, né? E R só uma vez, R logo, para você realmente já consertar. R rápido, R logo e R novo. É isso. Quanto mais rápido você errar, mais rápido e perceber, lógico, mais você vai acertar e mais você aprender coisas novas. É isso aí. Então a gente só aprende fazendo e errando e refazendo. O importante é você refazer tudo, né, diferente, para que você vá no caminho do acerto. Perfeito. E o seu acerto é simplesmente o Instituto Marina Medeiros. Vocês podem achar... Podem não, vocês vão encontrar a Marina e o time dela lá. E quem quiser também fazer parte do time, né, Mar? Já tem seleção? Já está conseguindo construir Estamos tá num processo, né? de... Isso. Temos já, né, uma equipe. Estamos precisando ampliar. E a gente está com um programa de treinamento e seleção para captar. Sim. Perfeito. Dei um presentaço aqui pra galera de Campina Grande, viu? Ó, pediatria. Eu acho que vai ter gente até daqui de Recife querendo correr pra lá, que é pertinho. Serão bem-vindos. Ô, gente, é uma maravilhosa, né? A gente faria aqui um programa inteiro com ela.
Certeza. Mas tem muita coisa rolando ainda lá dentro do Conecta e a gente não é besta, a gente vai querer participar. Com certeza, que a gente já tá de É ouvido isso em pé aí. ali. A gente quer ainda mais conhecimento, né? A gente quer se aprimorar ainda mais. Então, em outro momento, a gente vai trazer Marina novamente. Nem que eu vá me embora pra Campina Grande. Vai ser um prazer receber você. E aí a gente vai ter mais Marina. Vocês já podem até deixar aí nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida em relação a algum assunto de pediatria, certeza. de empreendedorismo. E deixar também alguma temática que vocês queiram que Marina volte. E a gente grava novamente com todo prazer. Com todo prazer. E aguardem o próximo convidado aqui do Conecta ainda, que eu ainda venho por aqui, viu? Tchau, tchau. Tchau.